Olá, sejam bem-vindos, é bom ver você por aqui. Hoje eu tenho 5 dicas para passar para você para se tornar um fotógrafo de smartphone. Roda a vinheta. Então, antes de passarmos as 5 dicas para você ter fotografias mais bonitas, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante, certo? Então, vamos ao que importa. Primeira dica, que é o equipamento, certo? O equipamento que eu aconselho você a usar é o equipamento disponível, que é o smartphone. Se você tem uma câmera fotográfica, pode ser a câmera, ela também, essas dicas também podem ser usadas para câmeras fotográficas. Mas algumas pessoas perguntam: ai, Edna, mas que câmera eu tenho que ter? Mas que configuração de smartphone eu preciso ter para ter fotografias melhores? A que você tem. Por quê? Porque hoje em dia o mercado de smartphones tem uma qualidade muito superior a de uns anos atrás, em questão de qualidade de imagem. Então nós estamos muito bem servidos em questão de câmeras para smartphone, certo? Mas a minha dica hoje é para a limpeza dos equipamentos, sendo ele um smartphone ou uma câmera fotográfica. Principalmente o smartphone, por quê? Porque ele tá na nossa mão o tempo todo, ou seja, nós tocamos na câmera e isso deixa a câmera suja, embaçada, você pode perder o foco por causa disso. Então, sempre que você vai fazer fotografias, você vai usar um lenço de microfibra, que são aqueles lenços que a gente usa para limpar óculos, e vai fazer a limpeza do seu equipamento. Ai, Edna, mas se eu estou em férias nas Maldivas, no Caribe, como que eu faço? Pronto. Aí tem uma alternativa de emergência, que seria o uso de uma roupa que seja de algodão. Você vai chegar e vai limpar, mas lembro que isso é uma alternativa de emergência, certo? Não aconselho fazer isso, porque isso danifica a lente da sua câmera do smartphone, certo? Isso vale só para smartphone, certo? Para câmera fotográfica, jamais faça isso. Terceira dica, não, desculpa, segunda dica, que é o enquadramento. E esse enquadramento que eu vou falar hoje é especificamente para fotografia de pessoas, certo? Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo fotografias de outras pessoas e deixando a mão de fora, cortam a mão, a pessoa tá aqui, pum, corta a mão fora, corta o braço, ou a perna, ou o pé. Então tem que tomar cuidado, certo? Já vi gente cortando a cabeça de outra. Isso passa uma sensação um pouco macabra, não é? Então nós não queremos isso para nossa imagem, então nós vamos ter cuidado quando nós formos fotografar outras pessoas ou a si mesmo, para não deixar de fora os membros, principalmente nas juntas, certo? Ai, Edna, mas eu não quero fazer fotografia de corpo inteiro, como é que eu faço? Como que você vai fazer? Você vai cortar na metade, por exemplo, vou cortar na metade da coxa, na metade da perna eu não gosto muito, mas é um corte aceitável. Por exemplo, vou fazer fotografia mais aqui, fechada, que só mais de rosto, eu vou cortar aqui, como é aquelas fotografias de documentos, certo? Que corta aqui, deixa realmente só o rosto, né? Ninguém gosta muito dessas fotografias, mas é um corte aceitável. Terceira dica, ângulo. O ângulo, ele é uma dica muito importante, porque ele transmite o que você quer passar para a fotografia, certo? Nós trabalhamos com 2 ângulos, que é de cima para baixo, de baixo para cima, ou seja, a câmera de cima para baixo ou a câmera de baixo para cima. Essas duas posições nos dizem coisas diferentes. Por exemplo, de baixo para cima torna-se tudo maior. De cima para baixo torna-se tudo menor. Essa é a distorção que as câmeras têm, é assim que funciona. Então, se o seu objetivo
é que você se torne grande, por exemplo, sei lá, você é um cara musculoso, né? Um cara que faz academia, todo fitness. Se você fotografar de cima para baixo, você vai se tornar maior. Porém, se você é uma pessoa assim, normalíssima como eu, que não é nada fitness, se você fizer esse ângulo, você vai ficar imenso. Então, não aconselho. Principalmente as mulheres, né? O certo é de cima para baixo. Tendo um cuidado que, principalmente para os homens, o ângulo de cima para baixo torna o rosto mais alongado, certo? Esconde aqui, mas torna ele mais alongado. E os olhos tornam-se maiores. Então, tome cuidado. Se você tem os olhos grandes e não gosta disso, quanto mais para cima, maiores vão ficar os seus olhos, ok? Quarta dica. Composição. E agora você vai ver aqui do lado a regra dos terços, que são 2 linhas na vertical, 2 linhas na horizontal. E elas se cruzam em 4 pontos, que são chamados 4 pontos de ouro, certo? Se você vai fazer uma fotografia, uma paisagem, você vai fazer uma fotografia de uma pessoa, se você colocar, por exemplo, uma pessoa, você vai colocar desses pontos no olho da pessoa. O que isso vai fazer? Vai fazer com o espectador que tá a ver a sua fotografia ir diretamente nos olhos da pessoa, porque quando você vê uma fotografia de uma pessoa, o que você olha primeiro? São os olhos dela. Por isso que dizem que os olhos são as janelas da alma. Então, o que você vai colocar num desses pontos? Os olhos, tá? Ah, mas Edna, eu tô fazendo a fotografia de uma pessoa, mas ela está lá longe. Eu tô colocando toda uma outra cena ao lado. Pronto, você vai colocar a pessoa num desses pontos, ou em 2, se for o caso. Enfim, também essa regra também vale para você dividir a imagem em 3 partes, ou seja, 1 terço, 2 terços, 3 terços. Por exemplo, você vai fazer uma fotografia vertical. Você pode colocar o que você quer fotografar, uma pessoa ou uma paisagem, no terço, você vai dividir bem no terço de baixo e o resto tudo céu. Nossa, esse enquadramento é muito bonito. Mas pesquisa no Google, o Google tem muitas imagens sobre isso, pesquisa lá, regra dos terços, e você vai ver vários exemplos do uso dessa regra e o quão lindo fica as fotografias com ela. Eu uso sempre. E você tem essa opção nos telemóveis, nos smartphones, você tem a opção de botar essa grelha, alguns chamam grelha, outros chamam mesmo de regras dos terços, mas você vai ver que aqui a tela vai ficar dividida dessa forma. Quinta dica, que é o foco, certo? E isso está ligado com a primeira dica que eu falei, que é da limpeza. Se seu equipamento, se a câmera, se o smartphone não tiver feita a limpeza, vai ficar embaçado e você não vai conseguir fazer um foco bom. Então, equipamento limpo, foco. Todos os smartphones possuem na sua câmera um sistema de foco. Fica uma bolinha ou um quadradinho onde ele está te indicando onde está o foco da imagem, certo? Então eu vejo muitas pessoas fazendo fotos lindas dos filhos, principalmente, e o fundo tá em foco e a criança tá desfocada, e isso não fica muito bem. Então, quando você vai fazer uma foto, se atente a que o foco esteja onde você quer que esteja, na pessoa, ou num objeto, ou qualquer outra coisa que você vai fotografar. E é isso. Essas são as 5 dicas que eu tenho para passar para você hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que fiquem por aqui. Um beijo para todos. Tchau, tchau.